Last year, after leaving Brazil, I decided I was going to learn Portuguese. Ano passado, quando eu saí do Brasil, eu decidi que ia aprender português. And I went out and bought this tape series. E eu fui e comprei alguns CDs. And I got very disciplined trying to learn. E fui até um aluno disciplinado. And then all kinds of things happened. E aí toda sorte de coisa passou a acontecer. And I couldn't study as much as I wanted to. E eu não pude estudar o quanto eu gostaria. So next year I'm going to learn Portuguese. Mas no próximo ano eu aprendo. But I know little. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda aprendeu uma coisinha, não foi? It's good to be with you. It's a blessing to come to Reconciliation and be in the church where my translator comes from. É muito bom estar com vocês aqui na Catedral da Reconciliação, na igreja de onde vem o meu tradutor. And it's especially a blessing to be here on the 41st anniversary of Dom Alexander's ordination. Mas estar aqui se torna muito mais especial pelo aniversário de ordenação de Dom Alexandre, 41 anos de ministério. There's a lot of discussion, in fact, I think too much discussion in the church about how to baptize. Na igreja existem muitas discussões e, de fato, discussões demais sobre o que significa ser batizado. Endless discussions about the amount of water that it takes to get into the kingdom of God. Existem, inclusive, discussões intermináveis sobre a quantidade de água que é necessária para entrar no reino de Deus. And then there's this discussions about whether we need to go all under the water, or a little bit of water, or sprinkle the water. Você sabe como é? Será que a gente precisa de muita água, pouca água, um sprayzinho de água? There are people who say you have to be dunked in the water once. People say you have to be dunked in the water 3 times. E aí vem aquelas pessoas que dizem que nós temos que mergulhar na água uma vez, outros dizem que tem que ser 3 vezes. And what they don't realize is that baptism has very little to do with water. E o que a maioria não compreende é que o ato do batismo tem muito pouco a ver com a água. It's like saying a wedding ring is about marriage. É a mesma coisa que dizer que o ponto central de um casamento é o anel de aliança. Water is a symbol of something more that God wants to do. A água do batismo é um símbolo de algo mais que Deus deseja fazer. How many know that God is not finished with you yet? Quantos de vocês já entenderam que Deus ainda não terminou o trabalho dele na sua vida? Amen. God Amém. wants to bring you deeper and deeper and deeper into the knowledge of him. Deus deseja te trazer a um nível cada vez mais profundo de conhecimento da pessoa dele. How many know you know more about God now than when you first met him? Quantos de vocês já entenderam que sabem mais sobre Deus agora do que da primeira vez que ouviram falar dele? And when you were young in the Lord, you thought you knew everything about God. E como recém-convertido, recém-chegado à igreja, a maioria de nós acha que sabe tudo sobre Deus. And some of the things you thought you knew, you didn't know. Mas mais tarde vamos perceber que algumas das coisas que pensávamos que sabíamos, na verdade, não entendíamos nada sobre elas. And God had to keep coming to you and showing you the way it really is. E Deus teve de voltar a nos ensinar e nos mostrar como as coisas realmente são. Because God wants us to grow in him. Porque é desejo de Deus que cresçamos nele. But more importantly, he wants to grow in us. Mas mais importante que isso é ele crescer em nós. God wants to do a work in us. Deus deseja trabalhar em nossa vida. And it's found in the book of Romans. Paul writes, those he foreknew, he predestined to be made into the image and the likeness of his son Jesus. E isso está escrito no livro de Romanos. O apóstolo Paulo diz que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, a estes predestinou a serem formados à imagem e semelhança de Jesus. God isn't here to make you a new you. Deus não está aqui para fazer de você um novo você.
He's here to make us a new creation. Mas Ele está aqui para nos transformar em novas criaturas por completo. And that work is continuing in us day after day after day. E esse é um trabalhar contínuo de Deus, todos os dias. The word baptism A palavra batismo, in Latin is baptismo. no latim, é semelhante ao português, And batismo. it translates to immerse. E ela significa estar submerso. Hence the discussions about the amount of water. E agora a gente encerra a discussão sobre a quantidade de água. But here's what the word immerse means. Mas essa palavra submergir ou estar imerso, o que é que significa? It's actually not a religious word. Porque ela não é uma palavra religiosa, It's a marketplace word. é uma palavra do dia a dia. And it has to do with the dyeing of material. E eu descobri que ela tem a ver com a tintura de materiais. If you took a piece of white cloth Se você, por exemplo, tomar um pedaço de pano branquinho and you wanted to make that cloth purple, e quiser torná-lo roxo, you would go buy some purple dye, o que você faz? Compra tinta, put it in water, mistura na água, take the white cloth pega o paninho and stick it in the dye, e mergulha, submerge esse paninho then na pull it tinta out, e tira, quando você tira de lá, and you would have a purple cloth. e você tem então um paninho agora roxo. Or would you? Would you not have a white cloth that has been dyed purple? Mas esse pano é roxo mesmo? Ou era um paninho branco que foi pintado de roxo? But the purple has taken over. Nós percebemos que quem tomou conta agora foi a cor roxa. So much so, we would call it a purple cloth. De tal forma que quem olhar vai dizer, este é um pano roxo. That's immersion. É isso que significa submergir, estar imerso. So Paul writes in Galatians chapter 2:20, E na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, it is no longer I that live, o apóstolo Paulo nos escreve, já não sou eu quem vive, but no, it is no longer I that live, but the life I live. No, it is no longer I live, but Christ that liveth in me. I got lost there for a moment. esse é português. Yeah. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Okay. Right? I no longer live, Entenda, já não sou eu quem vive, but Christ liveth in me. mas Cristo vive em mim. Then he goes on. E ele But continua. the life I live. Dizendo, e a vida que agora vivo... Well, wait a minute. I thought you just said you no longer live. Espera um instante, eu acho que ele tinha acabado de dizer que já não vivia mais. See, Christ has so taken over that Paul and Jesus are inseparable. Veja a confusão de Paulo, porque Jesus já tinha tomado conta tão completamente da vida dele, que ele chegou a afirmar isso, That's immersion. de estar inseparável com Jesus. É isso que é estar batizado ou imerso. And water is a symbol of what Christ wants to do in us. E a água, então, é apenas o símbolo daquilo que Deus deseja fazer com nossas vidas. Let me give you another example. Vamos a um outro exemplo. Have you seen the movie The Titanic? Vocês já viram o filme Titanic, The ship that sank? o navio que afundou? Well, it's still down in the bottom of the ocean. A maioria sabe que o navio ainda está lá no fundo do oceano. And they found it, and all these people are going to study this Ele ship. foi encontrado e todos os anos pessoas vão lá estudar esse navio, esse naufrágio. They eventually want to raise it up. E já existem planos para levantá-lo de lá. And they haven't done it because they can't figure out how to do it. E eles ainda não o fizeram porque não conseguem achar uma forma para isso. And the reason is, if they bring it up, E a razão é a seguinte, se eles levantarem esse naufrágio, it'll fall apart. ele se desmantelará por completo. It'll explode. Do you ever see a piece of wood that's been riding in a river? Você já viu um pedacinho de madeira seguindo o curso de um rio? That which was once really hard and firm,
you can now just do like this. Se você apanhar aquela madeira, você vai descobrir que aquilo que um dia foi uma madeira forte se desfaz nas suas mãos. See, why would the ship fall apart? Because the water has taken over the ship. E esta é a mesma razão pela qual o naufrágio do Titanic, se levantado, seria destruído, porque a água tomou conta de tudo. So the Titanic has been baptized. Então o Titanic também foi batizado, It's been immersed. submerso. The water and the ship are inseparable. A água e o navio agora estão inseparáveis. So if our conversation is about the amount of water it takes to get baptized, E enquanto nós estamos discutindo sobre a quantidade de água do batismo, then when we baptize people, we should put them totally underwater and then step on top of them so they can't get up. se nós formos seguir a instrução de Jesus de forma literal, And teríamos que mergulhar a pessoa na água e ficar em cima dele, And let the water take over. até ele se tornar um com essa água. And they'd be dead. E então eles iam morrer de fato. Just like we're called to be dead in Christ. Então entenda que nós somos chamados a estarmos mortos em Cristo. Isn't that what Paul says? I've been buried with Christ. Ou não é isso que o apóstolo Paulo nos fala mais tarde? Nós fomos sepultados com Cristo. Why were we buried with him? Porque teríamos de ser sepultados com Because ele. Paul says we were dead in our sins. Ele diz, porque estávamos mortos em nossos pecados. We just didn't know we were dead. Nós nem sabíamos que estávamos mortos. So we were dead in our sins, Mas and estávamos therefore mortos em nossos pecados e por isso you need to be buried. precisamos ser sepultados. And then it says, but Christ has raised us from the dead. Mas a Bíblia continua e diz, Ele nos ressuscitou dessa morte. See, a lot of Christians are waiting for their resurrection. E eu vejo muitos cristãos esperando o dia da ressurreição. I've already been resurrected. Eu já fui ressurreto, e você? See? I was dead in my Eu sins, estava morto em meus pecados, and now I've been raised by Christ to a new life. mas através de Jesus Cristo fui ressuscitado para viver uma nova vida. And in this new life, I will never die. E nessa nova vida eu nunca vou morrer. I'm going to live forever. Vou viver para sempre. I'm not only going to miss my funeral, Eu não vou apenas perder o dia do meu funeral, I don't plan on being there. eu não vou nem precisar dele. We've been raised with Christ. Resurrection is not a future thing, it's a present thing. Porque nós fomos ressurretos com Jesus e devemos viver essa realidade hoje, não no futuro. And then Christ is taking over us E Jesus então toma conta de nós de tal forma, more and more and more. cada vez mais e mais. Now, John comes and he says, I'm doing a baptism, an immersion into repentance. E nós vemos que João Batista, ele batizava e submergia as pessoas para o arrependimento. Now, repentance very simply means to have a change of thinking that results in a change of behavior. E essa palavra arrependimento, de forma bem simples, significa ter uma transformação no nosso pensamento que vai resultar em novo comportamento. In other words, you discover something that's so true Em outras palavras, nós descobrimos algo que é tão verdadeiro that you can no longer think the way you used to think. que agora já não dá mais para pensar como a gente fazia antes. And this new thought causes you to live a new life. E é esse novo pensamento, essa novidade que faz com que nós vivamos uma vida diferente. That's simply what repentance means. E é basicamente o que significa a palavra arrepender-se, arrependimento. Do you know marriage is an act of repentance? Você sabia que o casamento é um ato de arrependimento? Let me explain it to you. Eu vou explicar, calma. It's a good thing. É uma coisa boa, viu? I'll be married 43 years. Eu estou casado há 43 anos And when I discovered this truth, I want to tell you something. e quando eu descobri essa verdade, eu vou te contar. I'm more blessed today in my marriage Eu me tornei mais abençoado hoje no meu casamento than I was the day I got married. do que eu fui no dia que me casei.
And I'm looking forward to the next 10, 20 years. E eu estou ansioso pelos próximos 10, 20 anos. Because I understand marriage is an act of repentance. Porque eu entendi que o casamento é um ato de arrependimento. I'm constantly learning new things about my Eu wife. estou constantemente aprendendo novas coisas sobre a minha esposa. I've discovered as a man that women are a mystery. Como homem, eu descobri o mais importante, que as mulheres são um mistério. And I can only understand what she's willing to reveal to me. E que eu só vou entender aquilo que ela quiser que eu entenda. But every revelation brings a new truth Mas cada revelação dessas me traz uma nova verdade, that leads to a change in behavior que me leva a mudanças de comportamento. that draws me to love her more and more E que me atraem a ela e me fazem amá-la cada vez mais. and want to learn more and more. E quero aprender mais. See, when we begin, when we walk down that aisle to get married, Então, quando entramos na igreja para nos casar, we've decided to act on love. nós decidimos realizar um ato de amor. And we think we know everything there is to know about love. E nós entramos ali achando que entendemos tudo sobre o amor. But because we found this love, we've decided to change our behavior from being single to being married. Mas porque nós encontramos o amor da nossa vida, nos arrependemos de ser solteiros para então nos tornarmos casados. And married behavior is different than single behavior. E se você entendeu, o comportamento de casado tem que ser diferente do comportamento de solteiro. I've met people who don't understand that. Eu encontro milhares de pessoas que não entendem isso. They get married Eles se casam and they continue to act as if they're single. e continuam vivendo como se fossem solteiros. And it doesn't work. E não funciona. But I've also met Christians Mas eu também encontrei cristãos who have said a prayer and asked Jesus into their lives que oraram aceitando a Jesus em suas and vidas continue to act as if they're not Christians. e continuam a agir como se não fossem cristãos. And as marriage doesn't work E da mesma forma que o if casamento you keep acting não single, funciona se você quiser viver vida de solteiro, Christianity doesn't work o cristianismo não vai if you keep funcionar acting like a heathen. se você continuar agindo como um pagão. That's not legalism. E isso não tem nada a ver com legalismo. That's not legalism. That's opening us up to this life of incredible blessing. Quando entendemos isso, nossos olhos são abertos para a luz de bênçãos extraordinárias. So John is saying repentance is not a one-time thing. E é por isso que João batizava para o arrependimento, mas o arrependimento não é um evento pontual, único. Constantly opening our mind to the new things that God wants to reveal about himself. Mas é abrirmos a nossa mente e coração constantemente para as boas coisas que Deus deseja nos revelar. And there's so much to comprehend about God E sabe, há tanto para ser compreendido sobre that Deus, Jesus says our brain cannot contain it. que Jesus nos diz que a nossa mente não consegue abarcar tudo isso. Isaiah says his ways are not our ways. Isaías diz que os caminhos dele não são os nossos caminhos. His thoughts are not our Os thoughts. pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. As high as the heavens are from the earth, E tão longe e distante quanto os céus estão da terra, so are his ways from our ways and his thoughts from our thoughts. assim são os pensamentos de Deus em relação aos And yet he nossos. chooses over and over again E ainda assim ele escolhe, vez após vez, to reveal them to us. revelar-se a nós e revelá-los a nós. Okay, now I'm about halfway through this. Tenham paciência, eu estou quase acabando, está na metade. Why was Jesus coming to be baptized? E por que Jesus veio ser batizado? Why is Jesus coming to partake of an act of repentance? Por que Jesus veio tomar parte num ato de arrependimento? Well, let me try to explain it to you. Eu vou tentar explicar.
Because it's good news. You want some good news tonight? Porque são boas notícias que eu tenho. Você deseja boas notícias nessa noite? Do you know the Bible is good news? Você sabia que a Bíblia é boa notícia? If I listen to Christian radio and it sounds like bad news, E às vezes eu estou escutando a rádio evangélica e parece que são más notícias que eles dizem. I turn it off Eu desligo, because the gospel is good news. porque o evangelho são boas notícias, boas novas. It's good news. Boas novas. I'm going to tell you some incredible, awesome, good news tonight. E é o que eu gosto de dizer, eu quero lhes contar as boas novas incríveis nessa noite. Here's the question. Why did Jesus come, the second person of the Trinity, come to earth? E aqui vai uma pergunta. Por que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo? Why did Jesus become human? Por que você acha que Jesus se tornou humano? He didn't have to. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. God could have very easily given us knowledge of himself. Porque Deus podia, de forma muito simples, ter nos dado todo o conhecimento sobre Ele mesmo. See, if I were God, Se eu fosse Deus, and be thankful I'm not, e agradeça a Ele que eu não sou, viu? my plan would be this. Se eu fosse Deus, o meu plano ia ser esse aqui, ó. You just cut off the oxygen. Eu iria cortar o oxigênio, And when everybody's gasping, e quando todo mundo estivesse lutando por ar, now if you promise to behave, I'll turn it back on. eu ia dizer assim: se você prometer viver a vida que eu quero, eu ligo. I would think that'd be very effective. Eu acho que ia ter um resultado, ó. But that's not God's plan. Mas esse nunca foi o plano de Deus. That's not how our God did it. Não é Why assim did que Deus é. God decide to become a human, to become a little baby, to be born in Bethlehem, in a manger? Why did he choose to be born in a castle, Por que que in a palace? Deus decidiu se tornar um bebê vulnerável, nascer numa manjedoura, quando ele podia ter nascido num castelo? God becomes a baby, Deus se tornou como um bebê, completely human. completamente humano. That baby lying in that manger Aquele bebê na manjedoura is not a human becoming God. não era um humano se tornando Deus, It's God being human. e sim Deus vindo em forma humana. God not able to feed himself. Deus que ali como bebê não podia alimentar a si mesmo, God not able to take care of não himself. podia cuidar de si mesmo, God without a home, que não tinha um lar, totally dependent on the love of his mother. completamente his dependente stepfather, Joseph. do amor de sua mãe. It's God growing up in a town called Nazareth, Era Deus crescendo na cidade de Nazaré, a town so small, so tiny, uma cidade tão pequena, tão miúda, that Nathaniel says, can anything good come out of que Nazareth? Natanael diz: será que pode vir alguma coisa boa daquele lugar? God being raised as a child Deus sendo criado como uma criança and learning to work from his stepfather e Joseph. aprendendo um ofício do seu pai José. God, a construction worker Deus, um carpinteiro ou um trabalhador, with splinters in his hands talvez com farpas nas suas mãos, and calluses and sore knees. calos nos pés e joelhos doloridos. God who gets hungry and thirsty and tired. Deus que sentiu fome, cansaço. God whose stepfather dies Deus cujo pai morreu and has to work to support his mother and his brothers and his sisters. e teve que trabalhar para sustentar sua casa. God who is to be rejected and despised. Deus que Turned mais again. tarde foi rejeitado, moído. Why would God do that? Por que Deus faria isso? Here's why. Eu quero dizer por quê.
It's not to forgive our sins. não foi para perdoar nossos pecados, It's not to heal us. tampouco para nos curar, It's not to deliver us. tampouco para nos libertar. I've said already, it's not to make us a better person. Ele não veio para nos tornar uma pessoa melhor. Although all those things he's going to do. E é claro, ele continua fazendo todas essas coisas. Here's the reason God came as Jesus. Mas a razão pela qual Deus veio na pessoa de I'm Jesus, sure you all know it. eu sei que você sabe. For God so loved the world. Porque Deus amou ao mundo. Jesus came because the Father loves you. Jesus veio porque o Pai ama você. He loves you abundantly. Ele te ama abundantemente. He loves you extravagantly. Ele te ama extravagantemente. God loves you passionately. Deus te ama apaixonadamente. That he will seek you out. De tal forma que Ele vai Wherever you buscar a você em qualquer lugar There's onde no você mountain estiver. too high, no Não valley too existe low. montanha tão alta, That não you can vale tão put any profundo. distance whatsoever Não from the existe Father's love for you. distância que te separe do amor And desse there's Deus. nothing you can do. E não há nothing nada que você to possa fazer. stop the Father from loving you. Nada vai parar Deus nessa tarefa de amar você. God loves you. Deus ama você. Get used to it. Se acostume com isso. Jesus comes to get baptized Jesus então vai até João para ser batizado, to show that he is fully human. para dessa forma demonstrar que ele é totalmente humano. The sinless one is baptized for the forgiveness of sins. Aquele que não tinha pecado se deixou batizar The para o Holy perdão dos One, pecados. the Holy One eats dinner with the unholy. O Santo de Israel janta com os pecadores. The immortal one dies on a cross O imortal decide morrer na cruz as a sinner. como um pecador qualquer. Why? Por quê? Because the Father loves you. Porque o Pai ama você. Jesus is so committed to the Father's will Jesus estava tão comprometido com a vontade do Pai that he won't even let the threat of death prevent him from showing us his love. que não permitiu nem a ameaça da própria morte impedi-lo de mostrar o amor do Pai por nós. Nothing will stop him. Nada pode pará-lo. And everything grows from that love. E todo o resto de nossas vidas cresce a partir desse amor. It's God's will for you. É desejo de Deus, vontade de Deus para você. You know, a lot of people run around as Christians saying, what's God's will for my life? E sabe como a gente gosta de sair por aí perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida? As a pastor, they come to me and say, what is God's will for my life? Eu sou pastor e as pessoas vêm a mim perguntando a mesma coisa, qual é a vontade de Deus para a minha vida? How would I know? E eu digo, como é que eu vou saber? Go talk to him yourself. Fale com ele você mesmo. Here's God's will. Aqui está a vontade de Deus. God is calling us Deus está nos chamando to walk in that love. para andar neste mesmo amor. That's it. É isso. That's it. É isso aí. Jesus, the night before he died, said, here's my command. Na noite antes de morrer, Jesus disse: "Este é o meu mandamento, Love one another. que vos ameis uns aos outros." And how are we to love? E como devemos amar assim? As he loved us. Da mesma forma que ele nos ama. We will only love our wives to the extent that we understand how much we're loved by God. E sabe, nós sempre vamos amar a nossa esposa
à medida que compreendemos o quanto Deus nos ama. And if we continue to not know that, E se nós continuarmos a não querermos aprender isso, we'll continue to be selfish and arrogant and prideful, nós vamos continuar sendo egoístas, arrogantes, orgulhosos, wanting our own way all the time. complicando as coisas e fazendo tudo do jeito que queremos. See, husbands, you want to be head of your house? Sabe, maridos aqui, vocês desejam ser realmente líderes em seus lares? It's not by standing in the kitchen and stomping your feet. Não é batendo os pés na cozinha que você vai conseguir isso. It's by loving your wife as Christ loves the church. Mas sim, amando a sua esposa como Cristo ama a igreja. And will lay down his life E ele derramou sua própria vida por ela, for the church. pela igreja. Women, wouldn't you like to have a husband that loved you that way? Agora, mulheres, vocês gostariam de um Wouldn't it marido assim? Think of that. Wouldn't it become Sim ou não? really easy? This guy's going to love you as Christ loves the church. He's going to lay down his life for you. And all you have to do is submit unto him. Submit unto that love. E a Bíblia diz que quando se tem um marido assim, fica até mais fácil se submeter, As unto the Lord. exercer a submissão em casa como aos próprios Senhor. As unto how Christ loves you. Mas isso acontece quando se é amado como Cristo ama a igreja. See, God has a plan for our marriages, for our children. Deus tem um plano para o nosso casamento, para os nossos filhos. And what does it require? E o que é que ele exige? First, Primeiro, receive that love tonight. receba este amor hoje à noite. Never get out of that love. Jamais saia desse amor. Begin your day, end your day, spend your day. Inicie o dia, understanding continue o seu dia, that gaste o seu Jesus loves dia you. amando como Deus te ama, como Jesus ama loves você. you. Jesus And there's ama você. nothing on earth, E nada nothing in nesse heaven, mundo, nada nos demons, céus, principalities, nenhum demônio, nenhum principado, angels, archangels, nenhum anjo, nenhum whatever the arcanjo, enemy can throw against you, qualquer nothing, coisa que o inimigo jogue no teu caminho, nada, absolutamente nada pode separar você do amor de Deus em Jesus Cristo. Amen. We get that deep down inside. Porque Not up here, nas profundezas do nosso ser, não apenas aqui, down here. You know what I mean? aqui no centro de tudo, entendem? Down where you know because you know. Aqui onde você sabe que você sabe. And the one thing the enemy wants to do E há uma coisa que o inimigo de nossas almas deseja fazer, is convince you that God has given up loving you. é convencer você que Deus desistiu de amar você. And it'll never happen. E isso nunca vai acontecer. Because he loved you when you were still a sinner. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. When you were a rotten person. An awful person. Podres, pessoas horríveis, Selfish. egoístas, Good for nothing. não prestavam para nada. God demonstrated his love for you Ali Deus demonstrou o amor dele por nós, by sending his son enviando o seu próprio to filho become just like you para se tornar um and to de know nós everything you're going through. e para passar por tudo que você He está passando. sympathizes with our Por isso weaknesses. ele simpatiza com cada um de nossos sofrimentos. Second, Segundo, it's returning what love we can. é retornar o amor por Deus, Through a willingness to be immersed into his mission. e nós fazemos isso colocando o coração à disposição de sua missão. To be willing to do God's will, God's way. Isso significa estar disposto a fazer a vontade de Deus da maneira de Deus. And when do you start doing that? E quando é que nós começamos a fazer isso? You start doing it tonight. Hoje à noite, já. See, it's real simple. É simples. If you want to love Christ, Se or love você your wife as Christ deseja loves the church, amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, give her a kiss. dê um beijo nela. Tell her you love her. Vai lá. It's that simple. É simples. Are you willing? See, I'm willing to love her.
Now, you're going to get challenged to that. E haverão desafios assim. Here's what I discovered. When you figure out that you have loved the most unlovable person in the world, Sabe de uma coisa que eu descobri? you know who I'm talking about. Quando você percebe que They come into your conseguiu life. até amar aquelas pessoas And que you você say, mais Lord, let me detestava, love them. você vai chegar diante de Deus assim, ó. Deus, me ajuda a amar essa gente. And when you think you have loved them and you've got it down, E quando você achar que conseguiu amar essas pessoas, que entendeu o conceito, the Father will send you someone more unlovable. Deus vai te enviar uma pessoa pior ainda para você amar. And if you don't figure out how to love them this side of heaven, E se você não se acha capaz de amar essas pessoas deste lado da eternidade, you get to sit next to them at the banquet table for all eternity. se prepare, porque ele vai estar do teu lado por toda a eternidade. We're called to love one another. Nós somos chamados para amar uns aos outros. And God will take us to these exciting places. E Deus, em sua missão, nos levará a lugares extraordinários. And third, understand it's not our mission. E o terceiro aspecto que precisamos entender é compreender que a missão não é nossa missão, It's His mission. é a missão de Deus. He is forming Himself in Ele us. está formando a Jesus dentro de nós. See, you might be the only Jesus that a person ever sees. E sabe de uma coisa? Talvez você seja o único Jesus que as pessoas lá fora vão conhecer. To see the Christ in you. Eles precisam ver Jesus em você. Jesus said, I'm the way, Jesus disse: Eu sou o caminho, I'm the truth, eu sou a verdade, I'm the life. eu sou a vida. All we need Tudo que nós precisamos is Jesus. é Jesus. See, if your marriage is falling apart, Sabe, se o teu casamento está it looks broken beyond está repair, desmoronando, já está partido, and you see no way of e você fixing não consegue ver um caminho para a restauração, it, I know the way. eu sei qual é o caminho. Jesus is é o the way. caminho. You're an alcoholic, you're a Se você drug está addict, lutando contra o álcool, contra as drogas, you're addicted to pornography, se você estiver viciado em and you just pornografia, can't see the way e out você of não it, consegue ver nenhum caminho para longe disso, we know the way. nós sabemos o caminho. His name is Jesus. O nome dele é Jesus. You see? You're a single mother and your husband has abandoned you. Se você se And you're tornou left with these children and uma you mãe see solteira, no o way teu of marido te abandonou e você tem taking care of your filhos, child, você olha para os lados e não vê even caminho, no way of solução, finding another man to take não há care of caminho you. para encontrar um outro homem que cuide de You see vocês. no way out of this life of loneliness. Quando você não vê nenhum caminho para fora de uma vida de solidão, We know the way. nós sabemos o caminho. His name is O nome Jesus. dele é Jesus. You're a homosexual and you're addicted to a lifestyle. Se você está lutando contra a homossexualidade, viciado nesse estilo de vida, That you're ashamed of. e você às vezes se And envergonha até even the disso, church seems to condemn e you. parece que até a igreja está condenando você, We know the way. nós sabemos um caminho. His name is Jesus. O nome dele é Jesus. You're a victim of abuse, Se você foi violence, uma vítima de abuso, de violência, and you see no way out, e você não consegue enxergar um caminho We know para the fora way. dessas memórias, nós sabemos The o way is caminho. Jesus. O nome dele é that Jesus. Jesus. See, Christianity isn't about a truth, Jesus, It's about Jesus. the truth. O cristianismo diz tudo sobre a verdade, não Christianity is not a apenas set of uma concepts. verdade. Christianity is a person O cristianismo não é um conjunto de doutrinas, é uma pessoa who loves us, que nos ama, and his name is Jesus. e o nome dele é Jesus is our Jesus. hope when there is no hope. Jesus é a nossa esperança quando não há He's our esperança. joy when everything around Ele é a us should nossa make us alegria sad. quando tudo ao nosso redor nos He's entristece. our up when we're down. Ele é o nosso para cima quando estamos para baixo. He's the way.
Ele é o He's the caminho. resurrection. Ele é a ressurreição. He's the eternal King. Ele é o Rei He's the eterno. name above every name. Ele é o nome acima He's de the todo Lion of nome. Judah. É o leão de He's the Judá. Alpha and the Ele é o Omega. alfa e o He's the ômega. beginning and Ele the é o end. começo, ele é o He's the fim. Son of God, Ele é o the Filho Son de of Deus, Man, o Filho do the homem, ruler of the universe. o imperador All de todo o creation universo. holds Toda together a because of criação him. é There is sustentada nothing on earth pelo that isn't poder for de him. Jesus e não há And his nada maior do name que ele. is Jesus. O nome dele é Jesus. And he loves you. E ele ama você. And that, my brothers and sisters, E isso, meus irmãos e irmãs, is the good news. é o Amen. Evangelho.